queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas e quem irá nos auxiliar nos estudos de hoje são os nossos amigos e facilitadores, Luciano Coimbra e Sérgio Bebiano. Um ótimo estudo a todos. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês nessa casa de paz e luz para mais uma noite de estudo. E agora nós vamos estudar aqui, o nosso perguntas e respostas. Então quero também aproveitar para aqui agradecer e também os nossos internautas, agradecer por estarem sempre aqui acessando o nosso site lá no YouTube, E agradecer pelas perguntas que o pessoal tem mandado para nós também. Então, se você tiver alguma dúvida, pode encaminhar e aí a gente vai colocar aqui e estaremos respondendo aqui todas as perguntas na medida do possível. Bom, nós estamos aqui hoje com o nosso companheiro Luciano, que está fazendo uma dobradinha conosco aqui. Nós já estamos com várias perguntas aqui que o pessoal já mandou. Vocês também podem estar fazendo as suas perguntas aí, só levantar a mão que os nossos voluntários vão levar papel e caneta para vocês. Eu vou começar aqui já com uma pergunta muito interessante, que a pessoa fala o seguinte: não consigo gostar do meu pai. Desde criança olho para ele com rancor, como se fosse um inimigo meu, mas ele nunca me maltratou. Amo a minha mãe e não gosto do meu pai, e não sei o porquê desse sentimento. O que fazer? Olha, interessante porque nós estávamos fazendo o estudo aqui do Evangelho, e do capítulo Honrai vosso pai, honrai vossa mãe, onde Jesus tem uma passagem interessante que fala quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E também fala da questão do parentesco corporal e do parentesco espiritual. Aí eu já gostaria de sugerir para você que depois entre aí no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e vai ver que eu e o nosso companheiro Luciano estávamos falando exatamente sobre essa questão. Mas para você que fez essa pergunta, eu falo o seguinte: nada existe por acaso. Não tem como você não gostar de uma pessoa à toa. Imagina que desde criança, seu pai, que você diz aqui, que nunca te maltratou, e você simplesmente olha para ele com rancor e ama sua mãe. E você tem um sentimento ruim com ele e não sabe por quê. Por que você não sabe? Porque não é dessa vida, não é dessa reencarnação. Então, tudo que a gente não tem explicações racionais desta reencarnação é porque não é desta, é das reencarnações anteriores. Quantas vezes já aconteceu conosco, você às vezes é apresentado por uma pessoa, fulano de tal, te apresentar aqui, você vai cumprimenta e você já tem um asco com aquela pessoa. Nossa, não gostei daquela pessoa. Você nunca viu ela na sua vida, mas você já tem uma antipatia. E aí o que a gente faz? Bota a culpa em quem? No anjo da guarda. Assim, meu anjo da guarda não bateu com o dele. Gente, o seu espírito protetor, denominado de anjo da guarda, está fazendo de tudo para que você possa se aproximar daquela pessoa e reconciliar. Você bota a culpa nele. Meu anjo da guarda não bateu com a pessoa, não. Você que não gosta daquela pessoa, seu anjo da guarda não tem nada a ver com isso, não. Aí você joga a culpa no coitado que está lá, que fez isso aqui, para poder dar um jeitinho de você se encontrar. Por quê? Porque às vezes no passado ele te matou, você matou ele te traiu, você traiu ele, enfim. Alguma coisa aconteceu e que não foi boa. Assim também é no seio familiar, nos laços consanguíneos. Por isso que a gente vê, como a gente falava aqui agora há pouco no estudo do Evangelho, de irmão não dá certo com irmão. O cara nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, Às vezes gêmeos, e nasce aquela brigaiada danada, aquele negócio todo, e vem brigando, e não sabe por quê. Por quê? Porque é problema das reencarnações anteriores. E aí o que acontece? Se você não acertar agora, vai ter que voltar. Quantas vezes for necessário. E a coisa vai apertando mais. Por que vocês acham que nascem chifópagos? Sabe o que é chifópago, Aqueles gêmeos que nascem grudadinho no outro, Costinha com costinha, cabecinha com cabecinha, bundinha com bundinha, Nasce juntinho. Porque é para aprender a conviver.
de forma tranquila e harmônica juntos. Porque se eu nasci de barriguinha com meu amigo Luciano, eu vou ter que saber aprender a conviver com ele. Aí assim, eu quero dormir, eu não, uai, tem que entrar no acordo. Aí eu quero ir no banheiro, eu não, assim, como é que vai fazer? Aí vai ter que entrar num consenso, não vai? Na marra. Por isso tem essas questões. Então, aí às vezes pessoas falam assim, nossa, tadinho dos dois. Oh, mas como que Deus pode fazer uma coisa dessa? Deus é maravilhoso. Deus está dando a oportunidade dos dois se reconciliarem e a gente ainda acha que Deus é ruim. Não, Deus é bondoso, justo e misericordioso e dá a oportunidade de nascer no mesmo seio familiar e às vezes juntinho. Então, para você que fez essa pergunta, olhe o seu pai com outros olhos. Esqueça o que aconteceu no passado e veja o que pode acontecer no futuro. Mude as suas ações. Como a gente falou lá no estudo do Evangelho, né? Reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Então, mude as suas atitudes. Quando você começar a mudar as suas atitudes com seu pai, ele também vai começar a mudar as atitudes com você. E aí você vai ter, com certeza, uma vida muito mais feliz. E vai vencer os desafios dessa reencarnação. Luciano. Isso mesmo, grande Sérgio. Já dou sequência também com uma pergunta muito interessante, que diz o seguinte: como são recebidos os espíritos no mundo espiritual desencarnados pelo Covid? É uma pergunta que eu já vi várias pessoas perguntarem, porque é uma coisa nova, né? Mas, na verdade, esses espíritos, eles são recebidos como os outros, né? Não existe nenhuma diferença na chegada no mundo espiritual pelo simples fato deles terem desencarnado pelo Covid. É claro que, chegando no mundo espiritual, eles vão ser levados por tratamento, né, adequado. Caso exista algum tratamento específico além dos malefícios causados pelo Covid, eles também vão ser amparados, mas não existe nenhuma distinção com relação aos demais desencarnados. O que às vezes deixa a gente um pouco confuso é porque Covid é uma coisa nova, né? Covid para nós é recente. Então a gente imagina o seguinte: de 2019 para trás, até então não se sabe de ninguém que tenha desencarnado por Covid. E aí, o caminho é outro? Não, é o mesmo, né? O que a gente precisa entender é que o Covid só foi uma forma, né, de chegar ao ponto de voltar ao mundo espiritual. Mas o tratamento, a recepção, tudo é exatamente igual aos demais, né? Então, não existe nenhum tipo de distinção. Ok? Uma pergunta interessante aqui. A pessoa fala assim: eu gostaria de acreditar na bondade e justiça de Deus. É a primeira vez que eu venho nessa casa. Nunca entrei num centro espírita antes. Mas tudo que me ensinaram até hoje é que Deus é justo. Mas como pode ser justo com tanta miséria na terra? Pessoas boas sofrendo e gente ruim e desonesta se dando bem, como alguns políticos e marginais, por exemplo. Onde está essa justiça? Eita! Boa essa, né? Bom, meu amigo ou minha amiga, eu também questionava assim. Eu também fui um questionador. Essa sua pergunta, eu também fazia antes de conhecer a doutrina espírita. Eu ia muito na igreja e eu ficava ouvindo as homilias, né, do padre. Estudava muito a Bíblia, mas eu não concordava também com essa justiça de Deus. Porque o que eu via assim, gente, mas não pode. Se eu tenho só uma vida, se eu só estou aqui, por que tem tanta gente que sofre tantas essas coisas, né? Eu ficava encucado com aquele negócio. E sempre fui muito estudioso né, religião, essas coisas, mas a doutrina espírita eu não tinha estudado ainda. Aí um dia eu disse, eu tenho que ter respostas. Eu fui conversar com o padre lá da minha paróquia.
Eu fui e falei com ele, senhor, ô padre José, eu estou precisando de conversar com o senhor. Ele gostava muito de mim, isso tem muitos anos, sabe, pessoal? Muitos anos. E ele me chamava, na época eu era muito magrinho, né? Ainda sou, né? Mas eu era bem magrinho mesmo. Ele me chamava de Serginho. Claro, Serginho, vem cá, eu só queria fazer só 2 perguntas para o senhor. Só 2 perguntas. Claro, vamos ali na sacristia. Aí eu fui lá e falei, mas o que você quer saber? Eu falei assim, ô padre, o senhor acha que Deus é bom ou o senhor acha que Deus é ruim? Ele olhou para mim assim, né? Como assim, meu filho? É claro que Deus é bom. Pois é, padre, mas o senhor acha que Deus é justo ou o senhor acha que Deus é injusto? Ele era um padre bravo, sabe, Luciano? Ele ficou bravo comigo. Como é que você fala uma coisa dessa dentro da sacristia? Claro que Deus é bom e justo. Que isso? Isso é pecado mortal, você vai ter que rezar. Não, padre, deixa eu te explicar por que eu estou fazendo essas perguntas. Olha só, se Deus é bom e se Deus é justo, como diz, por que tem tanta miséria na terra, então? Por que tem tanta gente passando fome, morando debaixo de ponte, de viaduto, enquanto tem gente rica, milionária, desperdiça comida, tem tudo mais do que precisa, mais do que joga até fora? Por que tem criança que não tem pai? Por que tem criança desamparada? Por que tem criança passando fome? Por que criança adoece? Por que criança morre? Por que criança já nasce morta se não tem pecado? Por que eu conheço, padre, pessoas que têm um coração de ouro, mas é uma pessoa boa demais da conta, mas ajuda todo mundo, mas sofre de tudo, sofre uma doençada danada, sofre igual um condenado. Enquanto eu conheço gente que é ruim, igual cobra, e tem uma saúde de ferro. Por que isso? Eu conheço, padre, numa família, por que numa família você tem 2 irmãos, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, um é cego, surdo, mudo, deficiente mental e o outro é saudável? Por quê? Assim, isso é os desígnios de Deus. Não, isso é os desígnios de Deus, então Deus não é justo. Por que acontece isso? O senhor falou, padre, que se eu for bom, o senhor falou que não me livre passado, se eu for uma pessoa boa aqui na terra, se eu fizer caridade, se eu ajudar as pessoas, eu vou para o céu, não vou? Né? Vai. Então, mas aqui, padre, eu conheço pessoas que têm um coração de ouro, porque tem gente que é ruim, o senhor falou também, se a pessoa for ruim, vai para o inferno, né? Se for boa, vai para o céu. Agora, eu conheço aqui, padre, pessoas que têm um coração de ouro, pessoas que é bondosa demais da conta, mas não tem nem para si, mas ajuda todo mundo. Se estiver comendo um pão e eu estiver passando fome, eu tiro da boca e dá para o outro, fica com fome, mas ajuda. E ajuda todo mundo. Sofre pra caramba, não tem nem para si. Essa pessoa vai para o céu, não vai? Sim, claro que vai. Pois é, padre, mas eu conheço gente rica, milionária não, bilionária. Eu tenho clientes bilionários, clientes que têm dinheiro demais, mas são clientes que tem gente que ajuda rico demais, mas ajuda todo mundo. Mantém hospital, mantém creche, mantém asilo, ajuda os pobres, dá cesta básica. Essa pessoa vai para o céu também, não vai não? Vai. Então qual que é o critério? Um sofre pra caramba, vai para o céu. O outro não sofre nada, vai para o céu também? Qual que é aí o critério disso aí? Se a gente só tem uma vida só. Aí eu disse, mas nós temos que ver, meu filho, que nós estamos pagando o nosso pecado desde a nossa geração, desde a nossa criação. Aí você foi bom, o senhor ter tocado nesse assunto. Gente, esse dia eu estava com a macaca. Eu fiquei num remorso depois. Nossa Senhora, eu vou rezei tanto pedindo perdão a Deus. E eu falei, não, padre, foi bom você ter tocado nesse negócio. O que eu estou falando aqui, que a gente está pagando o pecado da nossa criação, tá certo? Mas lá na Gênesis, lá na Bíblia, que eu estudei lá, e o senhor falou isso também, que nós somos criados que a Terra foi criada há 6.000 anos atrás por Deus. Mas a ciência vem falar que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Mas tudo bem, vamos pular essa parte aí. Mas lá fala que Deus criou Adão do barro há 6.000 anos atrás. Ele deu ali a sua imagem de perfeição, ele deu o sopro do ânimo, ele deu a alma, não é? Mas que Adão estava muito só, ele então, da costela de Adão, criou Eva. Mas lá fala que antes de Eva tinha uma outra mulher. Não na Bíblia, no Torá, né? Mas aí não deu certo com Adão, porque não veio de Adão e acabou brigando. Falando, mas vamos largar essa parte de lado, vamos ficar só na Bíblia Católica, porque é o que nós estamos conversando aqui. Então ficou Adão e Eva. Então Eva induziu Adão a comer o fruto proibido do conhecimento,
Quer dizer que também que Deus não queria que a gente tivesse conhecimento, né? E aí foi expulso do paraíso, aí veio para a terra. Chegou aqui, tiveram 2 filhos, Caim e Abel, né? Caim matou Abel, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. Aí Deus fez uma marca em Caim para que os outros não o perseguissem. Que outros? Não eram só os 3, né? Estava lá. E aí tiveram mais filhos, inclusive um filho chamado Sete. E aí, padre, eu também te pergunto, de onde que vem essa diferença de etnias de raça? Né? Raça branca, raça negra, raça amarela, raça vermelha e tudo. E outra coisa, padre, né? De onde que vem 7 bilhões e meio de pessoas? Porque eu tenho uma empresa de programação de software e eu mandei um programador meu fazer um software de procriação para mim poder tirar essa dúvida, sabe? Ele estava me cucando. E fiz assim. Não dá tempo. Cada mulher tem que estar pelo menos 9 meses para gerar um filho, né? Pelo menos 11, 12 anos de idade. E aí tem outra coisa. E aí eles transaram entre si? Né? A mãe transou com o filho, a irmã transou com a irmã, o pai transou com a filha. Como é que foi esse negócio? Não é incesto? E mesmo assim, essas diferenças de etnias. E mesmo assim, se assim o fosse, não dá tempo de chegar em 7 bilhões e meio de pessoas. Não tem jeito. Não é? O tempo não dá. E outra coisa, lá fala também que Caim abandonou a família e foi para outra cidade. Que outra cidade? Não era só eles lá. Não é? E encontrou outra mulher. Que outra mulher? E teve uma grande família. Inclusive um filho chamado Enoque, que era bisavô de Noé. E por falar em Noé, não teve dilúvio? Não matou todo mundo? Não ficou só o Noé, a mulher de Noé, os genros de Noé e a criança? E de onde que vem 7 bilhões e meio de pessoas? Gente do céu, estava com a macaca esse dia mesmo. Mas eu queria respostas, e não tinha respostas, né? E aí eu fui conversar com o pastor. Conversei com ele, ele falou assim, não, meu querido, deixa eu te explicar. Nós estamos pagando o nosso pecado até a nossa 4ª geração. Eu disse, eu não concordo com esse Deus, não, hein? Como assim? Eu estou pagando meu pecado dos erros do meu bisavô? Eu nem conheci o velho, ué. Né? Tadinho, se ele errou, tá bom, mas ele que paga pelo erro dele lá, eu não tenho nada com isso, não, ué. Nem a justiça humana, que é falível, é assim. Quer dizer que eu mato uma pessoa e prender meu filho? Meu pai mata pessoas e prende eu? Não é assim, eu tenho que ser responsável pelos meus atos. E aí, meu querido amigo ou amiga, eu fui encontrar respostas sensatas, racionais, filosóficas, mas principalmente científicas na doutrina espírita, que vem nos provar, cientificamente falando, a existência dos espíritos, provar cientificamente falando as reencarnações, né? Palingenesia, dê o nome que quiser. Aí então, aí eu concordei. Depois de muito estudo, também não foi fácil. Quando eu entrei a uma casa espírita pela primeira vez, coitada da minha querida dona Mariana, que me atendeu com todo carinho lá, quem sou, eterno devedor. Eu fiz esse monte de perguntas para ela, a mesma coisa. E ela falou assim para mim, você quer resposta científica? Eu falei assim, eu quero prova. Quero prova. Eu sou das ciências exatas, meu negócio eu sou tributarista, sou contador, eu quero é prova. Assim, então lê esse livro aqui. Aí eu fui lá na livraria e comprei o livro. Lia numa noite. Não dormi não, li tudo. Rabisquei tudo, voltei no outro dia com o livro de baixo. Como assim? Espírito no meio de nós aqui. Espírito aqui, o que é isso? Né? Aí assim, leia esse aqui agora. E foi assim, 2 anos. Eu só estudei a doutrina espírita durante 2 anos com afinco, a parte científica. Depois de 2 anos, assim, agora eu acredito mesmo. Fui provado como o ar que está aqui. Eu não estou vendo o ar. Mas a ciência prova que tem ar. Nós estamos sentindo o ar aqui do ventilador, né? A lei da gravidade, eu não acredito. Né? Olha, é puro do prédio, eu não estou vendo, não, mas puro do prédio, você vai esborrachar no chão. Então tem coisas que os nossos olhos não veem. Mas a ciência vem provar a existência. Então, meus amigos, em especial você que fez a pergunta, estude. Estude e você terá as respostas como eu as tive também. É isso. Sérgio, você me fez recordar a minha trajetória também, porque no início eu ficava cheio de perguntas e eu também fui consolado pela doutrina espírita. Encontrei respostas para várias perguntas que eu tinha e ninguém conseguia me explicar na doutrina espírita. E é impressionante como que a gente fica mais tranquilo, né? A gente entende o porquê das coisas. Pois bem. Nossa próxima pergunta diz o seguinte: nós temos opção de reencarnar ou não?
Não quero mais voltar para esse mundo louco. Bacana. Olha só. Nós estamos programados para evoluir. Então, não temos a opção de não reencarnar. Nós vamos reencarnar, compulsoriamente ou não. E assim, se você que fez essa pergunta acha que o mundo está louco, pode ser que esteja muito diferente do que você imaginou que seria um mundo normal, né? Mas tudo muda. Vai que daqui a um pouco tempo o mundo se transforme e chegue perto do que você gostaria que, né, e o que você pretende como o mundo normal. Mas assim, só para a gente entender essa questão de evolução, de reencarnar, vamos ter como um parâmetro a escola, né? Que a gente vai desde criança. Na medida que a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai passando de uma série para outra, né? A gente começa pela alfabetização. Depois a gente vai para matérias mais específicas, né? Até a gente chegar nas matérias mais difíceis, com um grau de complexidade maior, que exige mais maturidade da pessoa, mais dedicação, estudos fora da escola e assim por diante. As nossas reencarnações, elas são muito semelhantes, né? Porque a gente vem aqui para aprender. E o que acontece se eu chego aqui e simplesmente cruzo os braços? Eu não vou fazer nada. Eu não quero interagir com ninguém. Eu simplesmente não quero, né, fazer nada. Você não vai ser punido por isso. Só que você vai voltar para fazer. Então, de uma certa forma, você vai ter que fazer alguma coisa ou outra. Você não vai regredir. É como na escola mesmo. Se, por exemplo, eu estou lá na 3ª série e eu não faço nada, não faço nenhuma prova, não estudo, não faço nenhum trabalho, nada. No próximo ano, você volta na 3ª série. Você não é rebaixado para a 2ª. Você volta na 3ª. Enquanto você não concluir tudo que for necessário para ir para a 4ª, para a 5ª e assim por diante, você não segue. Aqui na Terra é a mesma coisa. A gente pode até ficar estagnado um tempo, mas vai chegar um momento que você vai ser forçado a caminhar, nem que seja um pouquinho. Porque as próprias situações, né, elas vão fazer com que você se mova. Não existe um comodismo de uma vida inteira. Uma coisinha mínima você vai ter que fazer. Nem que você, numa encarnação, por exemplo, vai nascer no Polo Sul, por exemplo, no Polo Norte, e você vai ter que buscar um recurso para não morrer de frio, vai ter que caçar mais longe ou pescar mais longe para não morrer de fome. E durante essa jornada você vai ter que fazer alguma coisa, vai acontecer e você vai ter que se movimentar, né? Porque 000 não fica. De todo, uma vez que você está no mundo espiritual e reluta em não reencarnar para evoluir, existe uma reencarnação que é a chamada reencarnação compulsória, que a pessoa vai meio que forçado, mas ela precisa ir, porque ela não fica desamparada, ela não fica sem uma devida atenção de Deus e da espiritualidade. E vai chegar uma hora que ela vai se tocar. Assim, meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi. Por que eu não fiz isso há mais tempo, né? Já que é tão bom estar onde eu estou hoje, eu poderia estar nesse ponto há muito tempo. E dessa forma, ela vai pegar gosto de novo pela evolução, pela vida e por tudo, e daí para frente, curso que segue. Mas, para fazer uma síntese e já te dar uma notícia boa, como você já está aqui e você já está percebendo que o mundo está louco, né? Aproveita essa oportunidade, né?
no meio de tanta loucura, ninguém vai reparar se você ficar louco também. Então, dança na chuva, canta, mas mexa-se, né? E aproveite essa oportunidade de evoluir, que daqui a pouco você vai estar aqui de novo, né? É isso aí, Sérgio. Tá certo. Então é interessante isso aí, até para agregar um pouco mais ainda nessa resposta. É muito comum nas nossas reuniões mediúnicas, quando eu converso com espíritos dessa natureza, e esses espíritos falam assim, alguns espíritos falam para mim assim, quando eu estou conversando com eles, né, tentando demovê-los muitas vezes daquela ideia de obsessão, de vingança. Meu amigo, se prepare, porque daqui a pouco você vai estar voltando, vai reencarnar novamente. Aí eu falo, não vou não, não quero mais não, nem Deus me livre desse negócio de vocês aí, não quero saber desse trem mais não, eu não vou sim, você vai sim, eu não vou não, hein? E o meu livre-arbítrio? Eu vou se eu quiser. Eu falei, não, meu querido, olha só, existe uma lei divina, a lei do progresso, portanto uma lei imutável. Nós temos o livre-arbítrio? Claro que sim, mas o nosso livre-arbítrio, ele é relativo, ele vai até onde não se afronta uma lei maior, que é uma lei de Deus, a lei do progresso. Então, vamos sim reencarnar quantas vezes forem necessários para o nosso processo evolutivo. Chegará o dia que não haverá mais a necessidade de reencarnar. Tem um caso interessante, nos conta a espiritualidade, Dr. Bezerra de Menezes, né? Quando então Maria chegou para ele, um espírito de João, e falou assim, olha, você agora tem condições de ir para um planeta, né, muito mais evoluído. Porque ele havia galgado ali um degrau de tal situação que ele é por mérito. E ele falou assim, todo humilde, não vou querer não, sabe por quê? Eu quero ajudar meus irmãozinhos. Mas ele poderia ir se ele quisesse, hein? E ele quis ficar aqui na Terra. E assim, chegava só, não preciso reencarnar mais. Então, você vai continuar trabalhando no plano espiritual. Por que a reencarnação, como foi colocado muito bem pelo Luciano, é um processo de reeducação. Se você já passou pelo terceiro ano, terceira série, como diz, então você não tem que voltar na terceira série mais. Ou seja, se você já formou, então você não tem que estudar mais naquela escola, ou seja, aqui no plano físico, né? Bom, uma pergunta muito interessante aqui, que a pessoa fala assim, realmente é necessário o velório? Olha só. Nós tivemos tantas situações difíceis, né? Ultimamente, principalmente. É necessário o velório? Olha só, meus queridos. Eu até queria sugerir uma palestra minha, da minha autoria, para vocês anotarem aí depois, vocês que estão nos assistindo também. Chama-se Velório na Hora do Adeus. Nessa palestra, de uma forma bem didática, eu trato o que acontece. O que acontece na hora do velório? O que acontece na hora do enterro? O que acontece depois do enterro? O que a gente tem que fazer com os bens do falecido? Como nós devemos nos comportar no velório? Gente, eu elaborei essa palestra e tem até um livro que eu gostaria de sugerir para vocês, chama-se Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio, pelo espírito de Luiz Sérgio. O velório é de fundamental importância. Olha só, de fundamental importância. Mas as pessoas confundem o porquê do velório. Não raro, muito pelo contrário, vão no velório para cumprir uma obrigação social. Às vezes você está em casa, recebe uma ligação, te comunicar, fulano de tal morreu, viu? Velório 11 horas. Aí você desliga o telefone, mas logo hoje, apertado do jeito que eu estou, na hora do almoço ainda, vai atrasar todo o meu serviço. Ai, meu Deus, mas eu tenho que ir, né? Já me avisaram. Se eu não for, o que eles vão falar? Aí você vai, se emperiquita toda, né? Coloca a melhor roupa, vai como se estivesse indo para uma festa de gala. Tem gente que vai com aqueles decotão, mini saia, micro saia, esquecendo de onde que está indo. Que ali tem os mais diversos tipos de entidades que estão naquele local ainda. E aí vai para cumprir a obrigação social. E aí chega lá, o que a gente escuta muitas vezes em velório? Piadas, risos, casos, comércios, venda de carro, compra de carro, lugar bom para vender carro e comprar carro, que é velório, você encontra todo mundo lá. Né? Tô vendendo meu carro, se souber de alguém, combina viagem, combina pescaria. Pior, fala mal do defunto. Também, vagabundo, caloteiro, cachaceiro, bebia pra caramba, batia na mulher, já foi tarde. E o não raro, o coitado tá lá.
apegado ainda, preso ainda ao corpo físico, escutando tudo aquilo de uma forma muito, não raro, extremamente perturbado. Então, o velório é um momento de oração. E o que a gente menos vê em velório é a prece. A gente vê aquele zum, 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 aquela barulhada, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo. Se for assim, não vai não. Fique em casa, é melhor. Mentaliza aquela pessoa, faz uma prece a Jesus por ela, para que interceda, você vai fazer muito mais negócio. Eu já fui em vários velórios, já me chamaram muitas vezes. Aí você chega lá, tá com a confusão, aí só, oh, meu Deus, aí eu vou rezando. Aí, para poder dar uma amenizada, o que a gente faz? Pessoal, nós vamos fazer uma prece aqui, aí você sabe o que você faz? Um Pai Nosso, uma oração muito respeitada. Aí você vai fazendo o Pai Nosso, o pessoal vai diminuindo a fala, vai diminuindo, aí dali a pouco está todo mundo em silêncio. Nem que seja por respeito. Aí eu emendo o Pai Nosso, já emendo uma Ave Maria, entendeu? Por quê? Porque é nesse momento que os técnicos espirituais aproveitam para ir lá e seccionar os laços perispirituais que ligam o corpo físico ao perispírito. Então o perispírito ali é cortado, aqueles laços perispirituais, ou liames, como queiram, e aí o espírito então é retirado daquele corpo que não raro está ali preso. Então o velório é muito importante, mas que vá para poder fazer essa prece. E nós temos os mais diversos tipos de espíritos, né? Que vão lá. Então tem uns zombeteiros que ficam lá zoando com todo mundo. Outros que estão ligados a você também. Então precisa de um local de respeito, tá certo? Prepare-se para ir no velório com os bons pensamentos, as orações. Se for diferente, melhor ficar em casa, tá certo? Assistam essa palestra, velório na hora do adeus. Se tiver difícil de localizar aí, digita lá no YouTube, lá no Google, melhor dizendo, digita no Google lá, Sérgio Bebiano Palestras. Aí tem um monte de palestra minha lá, aí vê ela. Assista a outra também quando puder, mas assiste essa lá, velório na hora do adeus, para que você possa ver o que acontece, e o que a gente tem que fazer. As pessoas às vezes não sabem o tanto que é importante, até na preparação do corpo. Né? Eu atendo os espíritos nas nossas reuniões que reclamam. Às vezes a pessoa chega lá, enche o caixão de cravo defunto, que é um monte de flor, deixa só o zoinho do caboclo de fora. Vou botar você aqui, ó, deitado no caixão e te encher de flor lá, você vê que catinga que é aquele negócio lá. O espírito fica ali. Eles chegam na reunião nossa, pelo amor de Deus, tira esse trem de mim, não estou aguentando mais a catinga. Reclamando, porque ainda está apegado ao corpo, está preso àquele corpo ainda. Mas graças à misericórdia divina, é retirado, levado à nossa reunião, para que a gente possa ali aproveitar todas as energias, o choque anímico do médico, para que ele possa ser desligado daquele corpo. E às vezes a pessoa fica lá cultuando aquele corpo, o corpo apodrecendo, putrefando, e o espírito sentindo o mau cheiro, tudo. É muito triste. Então nós temos que nos preparar assim, para esse momento, né? Ô Sérgio, eu queria até aproveitar essa pergunta, porque foi muito pertinente e me fez lembrar de um detalhe. Há poucos dias agora, nós perdemos um ente querido e levantou-se uma questão que é muito comentada às vezes aqui entre a gente, mas as pessoas lá fora não param para pensar na importância de se falar da morte quando ainda está vivo, né? Vai chegar uma hora que a gente vai desencarnar. Então, falar da morte não é uma coisa assim que vai antecipar a morte. Não quer dizer que se eu falar que eu vou desencarnar mais rápido por causa disso. É igual apertar o botão do elevador mais vezes, né? Como se ele fosse andar mais rápido. Não tem nada disso. E evita-se muitos transtornos, principalmente em famílias maiores, né? Porque um quer uma coisa, o outro quer outra, e às vezes a gente não sabe o que o desencarnado queria, né? Então, falar da morte estando ainda encarnado é de suma importância, né? Verdade, Luciano. Muito bem lembrado à parte. Nessa palestra minha eu falo sobre isso também. A gente tem que conversar sobre morte. A gente normalmente não gosta de falar sobre esse assunto, não, né? A gente fala de tudo. A gente junta um grupinho, você fala sobre viagem, sobre festas, né? Programação disso, daquilo. Você já viu alguém chegar perto de você e falar assim, nossa, oi, você precisa ver, fui num velório ali, você vê que beleza? Não, caixão,
Lá, último tipo, aquelas maçanetas retrátil, caixão, airbag, você precisa que beleza. Ninguém fala, né? A gente tem que falar sobre morte, programar, porque nós vamos desencarnar um dia. Ou você acha que alguém aqui vai ficar aí para semente? Já viu alguém no aniversário? Eu fui no aniversário ontem, a pessoa estava fazendo 180 anos. Já não existe. 80, 90, 100, sente uns quebradinhos, às vezes, está lá, que caquinho, velho, arrastando, mas não larga o corpo e uma hora vai largar. Porque isso é uma lei natural da vida. A morte faz parte da vida. Minha esposa fala para mim isso, olha, eu não quero saber de flor no meu caixão, não. Se quiser, bota umas florzinhas lá no pé. E não deixa posar mosquito em mim, não. Tem pavor. Ué, tem que conversar, ué. Né? A gente conversa de uma forma muito natural, porque é assim que tem que ser. Muito bem pela parte aí, Luciano. Dando sequência, então, pessoal, tem uma outra pergunta aqui muito, muito importante. E ela diz o seguinte: qual a importância do Evangelho no lar toda semana? Olha só. O Evangelho no lar, ele vai proporcionar para a pessoa, para a família, né, para a casa da pessoa que está realizando, diversos benefícios. Eu poderia ficar aqui durante muito tempo falando sobre cada um deles, mas eu vou tentar sintetizar para que a pessoa que fez essa pergunta consiga dimensionar a importância de se fazer o Evangelho no lar toda semana. Olha só. Quando a gente realiza o Evangelho no lar, nós temos a oportunidade de aprender, nós temos a oportunidade de ensinar, além dos encarnados que nos acompanham, principalmente os desencarnados. Porque nós somos rodeados de espíritos que estão, por algum motivo, perto da gente. Existem os afetos, né? E existem os desafetos. Naquele momento que você separa, né? Aquele dia, aquela hora que você marca para fazer o seu Evangelho no lar, a espiritualidade proporciona uma série de benfeitores para ir te acompanhar, para ir te auxiliar, para fazer uma limpeza na sua casa, né? E quando a gente fala limpeza, não no sentido de tirar toda a sujeira, mas de acolher quem está ali que precisa de ajuda, que pode ser um desafeto. E outra, é uma oportunidade para que você, com o seu estudo, consiga instruir um espírito desafeto que está ali, às vezes, tentando ou buscando uma vingança, para que ele consiga perceber que o que ele está tentando não vai levá-lo a nada. Às vezes, a gente pode conseguir algo até maior, e não raro, de conseguir o perdão de um desafeto desencarnado através do Evangelho no lar. Assim, o que acontece? Quando a gente reúne, né, no dia e no horário estabelecido para fazer o Evangelho no lar, se tivéssemos o dom de visualizar, né, a clarividência, a gente ia perceber que desce uma luz muito forte no lar da pessoa que está realizando o Evangelho no lar. Aquela luz, ela consegue ir em cada cantinho, em cada frestazinha da sua casa e vasculha todos os ambientes, todos os cômodos e acolhe com muito carinho qualquer irmão que esteja ali afugentado, escondido, de qualquer causa que tenha feito, né, com que ele ficasse por ali, ele vai ter a oportunidade de ser acolhido. E por que está falando assim, ó, toda semana? Porque ele não vai ser pego à força, ele vai ser convidado. Pode ser que na primeira não vai, na segunda não vai, na terceira ele já começa a ficar meio balançado. Na medida que ele vai entendendo as coisas, né, que ele vai recebendo essas instruções, vai chegar uma hora que ele vai aceitar. Então,
E, é claro, existem os que são mais perversos, né? Os que estão ali conscientes do que está acontecendo e num desejo muito vivo de vingança e de prejudicar qualquer um dos membros ali da família, que ele vai se sentir afugentado. Porque nesse momento nós vamos atrair muitos espíritos iluminados. Existe até não vou falar um jargão, porque na verdade é uma coincidência essas palavras. Mas se você quer afugentar os trevosos, atraia os iluminados, né? É mais ou menos assim: se você anda com os bons, os maus ficarão distantes. Então, o evangelho no lar é de suma importância, tanto para a própria evolução, mas também para ajudar os nossos irmãos encarnados que estão participando do evangelho e os desencarnados que estão ali também para aprender e os que estão com outras intenções que acabam, né, se convencendo. Para a gente finalizar, quem fez essa pergunta já conhece então o Evangelho no Lar, não deixe de fazer, né? Porque é muito importante, eu espero ter sido claro. Fique à vontade, Sérgio, para complementar. Se as pessoas soubessem a importância que é o culto do Evangelho no Lar, nós nem precisaríamos de ter aqui acolhimento fraterno, nem tratamento espiritual. Já resolveria por lá mesmo. Quando eu converso com espíritos que ainda estão, né, abnegados no mal, acompanhando às vezes aquelas famílias que às vezes vêm aqui na casa, faz o acolhimento fraterno, então a gente orienta, faça o culto do Evangelho no Lar. Então, quando eles se manifestam na nossa reunião mediúnica, eles chegam muito bravos. Não tem base não, depois que começou a vir aqui, aquele negócio todo, fazendo aquela rezação lá, eu não consigo chegar nem perto, que a casa lá ofusca. É como se você colocasse, pessoal, uma cerca elétrica para afugentar os ladrões. Você coloca uma cerca magnética, uma corrente magnética ali. Essas entidades não conseguem adentrar. É fantástico, né? O culto é uma benção. Bom, nosso tempo está curto, mas ainda vai fazer mais uma pergunta aqui, responder uma pergunta. A pessoa fala assim: eu tenho uma vida boa, um bom trabalho, boa família, mas às vezes do nada vem um sentimento ruim, uma vontade de acabar com a minha vida, de suicidar. Mas isso não faz parte dos meus planos. Por que vem esse sentimento às vezes? Olha, meus queridos, nós estamos constantemente rodeados de espíritos. E espíritos de toda natureza. Desde os bons amigos espirituais, parentes, amigos, o nosso espírito protetor. Mas também de entidades que às vezes querem nos prejudicar. Querem se vingar de nós pelos erros que cometemos no passado. Quando eu falo no passado, nas nossas existências anteriores, nas nossas reencarnações anteriores. A qual espíritos que nós prejudicamos por vários motivos. E que hoje nos encontram, porque existe uma atração magnética, nada, absolutamente nada, fica sem reconciliação, isso é uma lei divina. Então hoje você nasceu de novo, está numa nova etapa da sua vida, mas é o mesmo espírito. E aquele espírito que você porventura tenha prejudicado lá atrás, séculos atrás, que ainda está com tanto ódio no coração, te encontra numa nova etapa da sua vida e começa um processo de perseguição, de obsessão, que nós chamamos. E aí, tudo, meus queridos, é uma questão aqui de sintonia. Tudo é sintonia. Então, quando nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, quando nós elevamos os nossos pensamentos através das orações, dos bons pensamentos, né? Nós então sintonizamos com os nossos bons amigos espirituais. O inverso disso também é verdadeiro. Quando nós baixamos a nossa guarda, e aí, através da maledicência, dos maus pensamentos, enfim, aí nós sintonizamos com essas entidades desse rameirão comum, permitindo a sintonia com eles, como um rádio. Eu quero escutar a música lá de BH, não quero escutar a música de Divinópolis, é um dial do rádio ali, sintonia. Aí você permite a aproximação dessas entidades. E se a coisa estava ruim, começa a ficar pior ainda. Por isso vem a máxima de Jesus, do seu ensinamento, quando ele fala assim: orai e vigiai. Olha só. Orai. Bom, todo mundo sabe, orai, vamos orar.
E vigiai. Vigiai o quê? Vigiai os seus pensamentos, vigiai as suas ações, as suas atitudes. Mas nem todo dia a gente está bem, não é verdade? Tem dia que é fogo, tem dia que não é fácil. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, pessoal, comigo. Eu estava trabalhando e minha vida é muito atribulada também, profissionalmente é loucura, né? Aquela confusão, e eu estava lá, aquela coisa na cabeça, aquela confusão danada e tal, né? Atribulado demais. De repente veio um sentimento. Acaba com essa vida. Acaba com esse sofrimento. Para quê? Né? Acaba com isso. Veio aquela sensação, aquela vontade de suicidar. Aí eu, na mesma hora, opa! A gente já tem uma certa bagagem de experiência, de conhecimento, né? Eu já parei de trabalhar na hora. Eu trabalho na minha sala sozinho, né? Eu já parei. Aí, se alguém entrasse lá, Luciano, ia dizer, esse cara ficou doido. Aí eu parei de trabalhar e falei assim, falei alto, né? Vocês estão ficando é doido mesmo. Isso é desespero? Tá doido, é? Pelo amor de Deus. Eu suicidar? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Não. Vamos pegar mais leve, né? Ah, não, hein? Vamos fazer o seguinte, hoje tem reunião mediúnica lá no Jesus Nazaré. Eu vou fazer uma oração, vou pedir para os nossos amigos espirituais para levar vocês para a reunião e mais tarde nós conversamos lá, tá bom? Aí levei os pensamentos, mentalizei a casa, fiz uma prece e continuei trabalhando. E vim para a reunião, não falei nada para ninguém, não comentei nada com ninguém na reunião mediúnica. Chegou na reunião, começamos a reunião, na primeira manifestação, a entidade, nós vamos acabar com você mesmo, que não sei o quê, você tem que morrer. E o pessoal não estava entendendo nada, né? Eu disse, meu amigo, mas você vem na minha empresa, no meu trabalho, e botar na minha cabeça para eu suicidar? Você ficou doido? Eu falo com o espírito, né? Eu disse, não, isso é ordem do chefe aí. Você está atrapalhando demais nosso negócio. Você conversa demais. Você está ajudando esse povo, tu não tem que ajudar ninguém, não. E aí o chefe falou para nós o seguinte, ó, foi nós tudo lá, você viu que estava uma turma lá, né, falando para mim. E nós fomos lá, entendeu? Porque o chefe falou assim, ó, vocês têm que dar um jeito dele se matar. Porque o único jeito dele acabar com aquela casa lá é eu morrer, porque aí a casa fecha. Eu disse, ô meu amigo, ledo engano. Aquela casa não está fundada sobre os meus ombros, mas sob a égide de Jesus. Eu estando ou não estando lá, a casa vai funcionar a mesma coisa. Eu só construí. Eu fundei e construí a casa, mas a casa continua a mesma coisa. Eu não estando lá, vai funcionar normalmente a mesma coisa, talvez até melhor. Não é? Então, não, eu sei que está atrapalhando. Mas aí você foi conversando com ele, conversando, ali, no final da conversa ele já estava chorando, pedindo perdão e tal, e é assim que funciona, né? E foi ajudado. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque as influências espirituais são muito fortes. Então a gente tem que estar sempre vigilante, não é? Então, quando você estiver passando por uma situação difícil, atribulado, para. Respira. Eleva os pensamentos, faz uma prece, mentaliza essa casa aqui, ó. Mentaliza essa fonte linda e maravilhosa que nós temos aqui e faz uma oração e peça proteção, porque nós não estamos desamparados. Então é assim que nós temos que fazer, meus queridos, né? Tem um livro que eu gostaria de sugerir para vocês, para finalizar a nossa resposta aqui, chama-se Sexo e Destino. Esse livro, ditado pelo nosso querido André Luiz e psicografado pelo nosso querido saudoso Chico Xavier, e também pelo Valdo Vieira, é um livro interessante, meus queridos, que André Luiz ditou para os dois médiuns. Ele ia numa cidade, ditava um capítulo para o Chico Xavier, depois ele ia em outra cidade e ditava outro capítulo para o Valdo Vieira. Ficou que tem sem pé, sem cabeça. Então teve que juntar os dois médiuns para poder dar o livro. E esse livro vai nos ensinar, André Luiz vai nos ensinar, com várias histórias interessantíssimas, a que ponto que chega a influência espiritual na vida de uma pessoa. A ponto de destruir a vida de uma pessoa, em todos os sentidos. Então, leia o livro, vocês vão gostar e vão aprender muito mais. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês que aqui se encontram, mas também agradecer aos nossos queridos amigos internautas, que estão sempre conosco aqui, convidando a vocês e a eles para que estejam sempre acessando aqui o nosso site, o YouTube, para assistir os nossos estudos e as nossas palestras. Um grande abraço a todos, que Jesus os abençoe. Muito obrigado também, Luciano. Obrigado, Sérgio. Queria agradecer também aos nossos amigos internautas, sempre prestigiando, nos assistindo, enviando perguntas, né? Agradeço a todos os presentes, a casa pela oportunidade e ao Sérgio, né, por
participar e nos dar essa oportunidade de aprendizado. Sempre muito bom, Sérgio. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.